Meus caros, é chegada a hora de deixarmos de estar sentados e levantarmos-nos para fazer ouvir a nossa voz. E não me estou a referir ao futebol, parece que ontem a coisa correu mal, eu não ligo nada à bola, eu ligo apenas porque uma filha minha é profissional dessa área, mas tirando isso eu não ligo rigorosamente nada a isso. É este que eu considero ser o ópio do povo dos séculos XX e XXI. O povo está entretido com a bola, como antigamente. Os romanos estavam entretidos com os jogos no Coliseu e por aí fora. É preciso entreter o povo não dá conta que está a ser entretido externamente e o seu intelecto está a ser completamente capturado, por uma atividade que não lhe diz minimamente respeito e lhe é completamente alheia e pode servir até para encher os bolsos de milhões de toda a gente que lida com este negócio, exceto os das pessoas que são meramente espectadoras, meramente receptoras deste grande negócio mundial que é o pontapé na bola. Não é, portanto, disto que vos quero falar, mas é do oposto a isto. Nós vivemos num país que cada vez mais se atrasa relativamente à média europeia e não é com o povo distraído a olhar para a bola e para o Ronaldo que está a chorar e os outros que estão a rir e os outros que foi não sei para onde e a ganhar não sei quantos milhões que este povo consegue melhorar o seu nível de vida ou contribuir para que Portugal pare de crescer, de descer na tabela dos países desenvolvidos da Europa. Estamos quase no final. Todos sabemos desde há 2000 anos que o povo tem que ser distraído, que é para não pensar na sua própria vida, nos seus problemas, mas não pode ser, porque qualquer um de nós tem família, qualquer um de nós tem que trabalhar para providenciar o melhor nível de vida para a família e não é a preocupar-nos com o Ronaldo, está a chorar, está de joelhos, está de cócoras, ou seja o que for, porque ele ganha milhões por ano. Não é com pena do Ronaldo que nós fazemos com que este país se desenvolva, com que este país ande para a frente. Eu percebo que a maioria dos portugueses adora o futebol porque a isso foi incutido desde tenra idade. Eu entendo que tudo pare para se ver o jogo da bola entre a seleção nacional e uma outra seleção qualquer. Eu entendo tudo isso. O que eu não entendo é que passados 47 anos do 25 de Abril, nós continuemos cada vez mais pobres, cada vez mais desgraçados e cada vez mais pedintes perante uma Europa que é cada vez mais arrogante, porque percebeu que após 35 anos, 36 anos a dar-nos esmolas de milhares de milhões por ano, Portugal continua a não recuperar coisa nenhuma e a ficar cada vez mais pobre, a pedir cada vez mais. Olhe como os pedintes que nós vemos, infelizmente, nas grandes praças em Portugal, e não só, em Espanha, Itália, na Grécia, todos os países da Europa Latina que apresentam esta desgraça às populações, milhares de pedintes nas ruas, uma vergonha civilizacional no século XXI, mas, pelos vistos, toda a gente acha isso muito normal, mas eu, não. Eu acho que depois de 86, 35 anos depois de estarmos a receber dezenas de milhões de euros por mês, continuarmos a estar no fundo da tabela dos países desenvolvidos da Europa, continuarmos a ser e cada vez mais um dos países mais pobres da Europa, continuarmos a descer nessa tabela, continuarmos a ser olhados pelos países contribuintes para a União Europeia como os pedintes, os eternos pedintes e cada vez mais pedintes, eu não acho isso normal. E penso mesmo que os portugueses de bem com 2 dedos de testa também não podem achar isto normal. São 36 anos, é muito tempo, foram muitos milhares de milhões de euros que vieram para Portugal, alguma coisa, pouco, investido em estradas no tempo do Cavaco e nada mais. E agora estamos a pagar as portagens dessas estradas 30 vezes, 40 vezes. Já não chega. Eu acho que já chega. E, portanto, no próximo dia 30 de janeiro, nós vamos ter que dizer chega a esta cáfila toda. Eu já nem digo que eles sejam corruptos, eu já nem vou por aí. Eu só acho que eles são tão incompetentes, mas tão incompetentes,
que deixaram empobrecer este país até este ponto que é inimaginável. Nós já não temos energia elétrica produzida por Portugal. Nós estamos dependentes da REN e da EDP, que foram vendidas a outros países, a outros fundos, que não percebem nada de eletricidade, apenas percebem de fazer dinheiro. Eles não querem saber de Portugal para nada. Nós vendemos o que de melhor tínhamos para fundos anónimos, sem rosto, para dinheiros anónimos, localizados sabe-se aonde, em offshores. Meus caros, nós vendemos Portugal às offshores. Vendemos Portugal aos fundos de investimento. Ninguém sabe quem são. Não pode ser, amigos. Este país tem 900 anos de história. Este país foi fundado por Dom Afonso Henriques em 1143. Daqui a nada estamos com 900 anos de história deste país. Somos o país mais antigo da Europa, com o mesmo nome, mantendo o mesmo nome. Não há nenhum país como o nosso. Tirando Olivença e alguns territórios, somos o país que tem as fronteiras definidas há mais tempo na Europa. Não se falava sequer nos vulcões e nas alterações climáticas no terremoto de 1755 e nós já éramos Portugal. Meus caros, nós temos quase 900 anos de história. Como é que nós nos deixamos empobrecer e atrasar até este ponto? Bem, mas pronto, o que está para trás, já foi, já fomos os melhores do mundo. E não estou a falar de futebol, estou a falar dos descobrimentos, de darmos mundo ao mundo. É um bocadinho mais importante do que o pontapé na bola, acho eu, mas disso ninguém fala. No século XVI nós éramos uma das duas potências maiores do mundo. Foi apenas há 500 anos. E agora somos das mais pobres de uma Europa. Ok, é uma Europa que é muito desenvolvida, que tem um grupo de países mais desenvolvidos do mundo, mas é que nós somos os mais atrasados desses. Nós não merecíamos isto. Nós não merecíamos realmente ter chegado a este ponto, a este descalabro, a esta miséria, a esta pobreza. Nós não temos saúde, deixam morrer os portugueses por falta de socorro. Naquilo que eles chamam o Serviço Nacional de Saúde, na prática é o Serviço Nacional de Morte Antecipada. Como é que nós abdicamos de tudo? Importamos todas as energias, as mais ideologias mais macacas, mais marrecas, mais contra a natura do mundo. Nós importamos tudo cegamente. Nós ensinamos que o menino pode ser uma menina, que é tudo uma construção social. Como é que é possível? As meninas olham para o espelho, os meninos também. Eles veem que têm órgãos genitais completamente diferentes. Como é que é possível que digam que isto é uma construção social? Estes tipos tinham que ser presos. Como é que nós vendemos também a produção de energia e o seu transporte a potências estrangeiras? Se houver uma crise, como já houve este ano, uma crise de frio, quem é que nos vai vender a energia de que nós necessitamos? Está bem, mas as centrais térmicas também era com carvão importado e tal. Mas não fazia mal. O carvão paga-se e fica armazenado. Quando precisarmos dele, ele está lá e transforma-se em energia elétrica. Se nós não temos carvão, não temos nafta, não temos fuel óleo, não temos nenhum combustível sólido ou líquido, quem é que nos vai acudir quando e se aparecer o frio? Como vai aparecer nos próximos anos um frio desmesurado no inverno? Quem nos vai acudir se nós não tivermos o carvão, o fuel óleo, a nafta para nos aquecermos e para produzirmos energia elétrica, aquela que necessitamos a cada minuto da nossa vida? Como é que é possível que um dos países mais pobres da Europa dê 7 mil milhões, 8 mil milhões a bancos e agora há TAP que não funciona sequer? Nós não temos dinheiro para comer, para nos mantermos durante o ano. Como é que nós damos uma grande percentagem desse dinheiro que não temos a empresas que só nos causam prejuízos incomensuráveis ano após ano? E o BPN, e o Novo Banco, e agora é a TAP, e há de ser a seguir a CP, e o rei que o esparta. Há de sempre haver milhares de milhões para todas essas empresas que nos empobrecem, que são a sangria deste país. Mas ao contrário do que nos vendem, os sem-abrigo continuam a viver debaixo da ponte. Os mais pobres dos mais pobres continuam a viver na pobreza. E nós não vemos esses portugueses a serem ajudados. Eram apenas alguns milhares de euros por mês. Peanuts!
não tem nada a ver com o que gastamos nestes projetos megalómanos, nestas empresas sorvedoras de dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Era 1/1000º apenas e tirávamos os sem-abrigos da rua. Mas com esses só se interessa o nosso presidente da marcha atrás e do multibanco uma vez por ano, no dia dos bancos alimentares contra a fome, que movimentam milhões e de que ninguém sabe o paradeiro também. E são as IPSS que ninguém controla, como as raríssimas. E são as fundações que ninguém controla, centenas delas que nos levam milhões por ano. E são os contratos por ajuste direto das câmaras municipais, que são milhares de milhões por ano. E são os ministérios que comem todo o seu orçamento para pagar ordenados, despesas, deslocações em hotéis 5 estrelas dos seus responsáveis, desses mesmos ministérios. Mas depois não há médicos, depois não há enfermeiros, depois não há professores, não há sequer computadores nas escolas, os quadros interativos estão todos avariados, não há um tostão para compor isso. Nas escolas estamos como no tempo dos anos 70, quando eu era aluno na escola primária. O professor tinha que desenhar tudo no quadro. Neste momento temos as escolas equipadas com quadros digitais, mas nenhum funciona, porque os cabos se partiram, porque as canetas avariaram, não há ninguém que consiga repor nada. Nós vivemos na mais negra miséria em termos de escolas e talvez da Europa, e enchemos a boca com a transição digital. Meus caros, alguma coisa tem mesmo que ser feita, e muito urgentemente, senão nós arriscamos-nos mesmo a ultrapassar a Bulgária e a ficar isolados no último lugar do ranking dos países europeus. E eu acho que 900 anos de história, desde Dom Afonso Henrique até Dom Manuel II, nenhum deles merecia aquilo que nos está a acontecer. Viva um Portugal desenvolvido, viva a inteligência nacional, abaixo o socialismo e as suas muletas anacrónicas que já morreram em toda a Europa há mais de 30 anos. O comunismo e o socialismo que só servem para empobrecer os países e as nações.